O bip rítmico do monitor cardíaco era o único som na sala branca e estéril. Era um som que eu passei a conhecer. Um som que significava que eu ainda estava viva. Da escuridão. Da prisão profunda e silenciosa da minha própria mente. Eu podia ouvir tudo. O doutor Martins fechou o prontuário com um suspiro pesado. O estalo suave do plástico ecoou no silêncio. Sinto muito, senhor Vargas, disse ele, com a voz tingida de uma piedade profissional. A junta médica analisou todos os exames. O dano é extenso. As chances de sua esposa acordar deste coma são praticamente nulas. O senhor deve se preparar para o pior. Senti uma pressão fantasma na minha mão. Era meu marido, Ricardo, apertando meus dedos. Eu ouvi soltar um soluço contido. Obrigado, doutor. Ele conseguiu dizer, com a voz embargada por uma dor tão convincente que poderia ter enganado um anjo. Ele era um ator magistral. E eu tinha sido sua plateia mais devota por 5 longos anos. Posso ter um momento a sós com ela? Ele perguntou. Sua voz uma imitação perfeita de um marido de coração partido. Claro, respondeu o doutor Martins suavemente. Leve o tempo que precisar. A porta pesada se fechou com um clique, mergulhando a sala em um silêncio ainda mais profundo, quebrado apenas pelo pulso constante da máquina ao lado da minha cama. A pressão na minha mão desapareceu. Ouvi-o arrastar de uma cadeira enquanto Ricardo a puxava para perto. Seu hálito estava quente contra minha orelha. Uma sensação que antes me trazia conforto, mas agora parecia o sibilar de uma serpente. Sua voz, quando veio, não estava mais embargada de tristeza. Era um sussurro baixo e triunfante, gotejando uma crueldade que cortou a névoa da minha consciência. Finalmente, ele suspirou. A palavra uma celebração. Finalmente livre. Ele riu. Um som baixo e arrepiante. Você ouviu isso? Meu amor? Nenhuma chance. Foi o que o bom doutor disse. 5 anos interpretando o marido devoto da Santinha de Campos Verdes. 5 anos fingindo que me importava com suas caridades intermináveis e seu coração mole. Acabou. Eu gritei em minha mente. Um uivo silencioso e desesperado de raiva e incredulidade. Não, Ricardo, não. Mas meu corpo permaneceu imóvel. Uma estátua de carne e osso, me aprisionando por dentro. Vou vender as antigas fazendas de café dos Almeida Prado primeiro. Ele continuou, em um tom de conversa, como se estivesse planejando as férias. Depois, vou dissolver aquela ridícula fundação. Todo aquele dinheiro, desperdiçado com vira-latas e programas para crianças carentes, será muito mais útil no meu bolso. No nosso bolso. Nosso? A pergunta ecoou em minha mente silenciosa. Sim. Ele riu, como se lesse meus pensamentos. Você não achou que eu estava passando por tudo isso sozinho? Achou? Valéria tem sido tão paciente. Ela já está escolhendo os anéis. Estamos pensando em algo com uma esmeralda. Talvez algo da coleção da sua avó? Acho que seria uma homenagem apropriada. Não acha, Valéria? Sua secretária. A garota bonita e quieta com quem eu sempre tinha sido gentil. A traição foi um golpe físico. Mesmo em meu estado paralisado. Meu monitor cardíaco falhou por um segundo. O ritmo vacilando antes de se corrigir. Ricardo não pareceu notar. Ele estava perdido demais em sua vitória. Ele se levantou e ouvi o farfalhar de seu paletó. Adeus, Alissa, disse ele, com a voz leve e despreocupada. Descanse em paz. E obrigado por tudo. A porta se abriu e fechou novamente. Eu estava sozinha. Sozinha com a máquina apitando. O cheiro estéril de antisséptico e uma verdade tão monstruosa que ameaçava estilhaçar o que restava do meu mundo. Mas ele estava errado sobre uma coisa. Eu não estava em paz. E eu ainda não estava morta. 3 meses antes, o mundo tinha uma cor diferente. Era pintado nos tons quentes de um outono no interior de São Paulo. Uma estação de ar fresco e elegantes bailes de caridade. O evento anual da Fundação Almeida Prado estava em pleno andamento na histórica fazenda da família.
A imponente sede que havia sido meu lar desde criança. O ar zumbia com conversas e o tilintar de taças de champanhe. Uma sinfonia de boa vontade e generosidade. Alyssa, você se superou novamente. Elogiou um doador. Apertando minha mão. O novo centro para jovens é uma bênção para esta comunidade. Não poderíamos fazer isso sem você, Marcos. Eu disse, sorrindo calorosamente. E era verdade. Este era o trabalho da minha vida. Meu bisavô ergueu um império do grão de café. Meu pai o expandiu. Mas eu acreditava que o maior legado de nossa família não era a fortuna que acumulamos, mas o que fazíamos com ela. A fundação era meu coração, meu propósito. Olhei através do salão lotado, meus olhos procurando por uma pessoa. E então eu o vi. Ricardo. Ele estava perto da grande lareira, conversando com o prefeito, parecendo impossivelmente bonito em seu smoking. Ele encontrou meu olhar e me deu um sorriso que fez meu coração palpitar. Mesmo depois de 5 anos de casamento, ele era minha âncora, meu parceiro em todas as coisas. Quando o conheci, um contador carismático de origem modesta, fui atraída por sua mente afiada, e pelo que pensei ser uma paixão compartilhada por justiça social. Ele parecia entender minha alma, minha profunda necessidade de retribuir. Minha mãe, Catarina, apareceu ao meu lado, seguindo meu olhar. Ele certamente sabe como circular no salão, comentou ela. Seu tom era neutro, mas eu conhecia minha mãe. Sempre havia uma ponta sutil de ceticismo quando ela falava de Ricardo. Ele acredita na causa. Mãe, eu disse, uma defensiva familiar surgindo em minha voz. Tenho certeza que sim, querida, disse ela, dando um tapinha no meu braço. Ele acredita em tudo que você faz. Havia um porquê você faz não dito pairando no ar entre nós. Ela nunca havia sido hostil com ele, mas mantinha uma certa distância, observando-o com uma inteligência fria e atenta que eu muitas vezes achava frustrante. Ela via o mundo em tons de cinza, enquanto eu sempre procurava a luz. Mais tarde naquela noite, Ricardo me encontrou no terraço, com vista para os jardins enevoados. Ele me abraçou por trás, descansando o queixo no meu ombro. Eles te amam. Ele murmurou, seus lábios roçando minha orelha. Você está construindo um legado aqui, Alyssa. Nós estamos. Eu o corrigi, inclinando-me para trás em seu abraço. Eu não poderia fazer nada disso sem você. Cuidar do lado financeiro da fundação me dá a liberdade de focar nas pessoas. E fico feliz em fazer isso, disse ele, beijando minha têmpora. Ver você feliz é toda a recompensa que preciso. Ficamos ali por um longo tempo, observando a névoa do outono rolar da mata. Senti uma profunda sensação de paz. Minha vida era perfeita. Eu tinha um marido amoroso, um propósito que me realizava e uma comunidade da qual me orgulhava de servir. Eu confiava nele completamente. Esse foi o meu erro. Algumas semanas depois, eu estava no escritório de casa, mergulhada nas plantas do nosso mais novo projeto, um abrigo de animais de última geração nos arredores da cidade. Ricardo entrou com 2 xícaras de chá. Você vai acabar se esgotando, disse ele, colocando uma xícara na minha mesa. É que eu quero que seja perfeito, eu disse, gesticulando para os planos. Esses animais merecem um lugar seguro e bonito. E será. Ele me assegurou, com a mão em meu ombro. Mas você precisa delegar mais. Deixe-me cuidar dos empreiteiros, das licenças, de toda a parte chata. Você é a visionária, o coração da operação. Deixe-me ser a cabeça. O que eu faria sem você? Suspirei, olhando para ele. Você nunca terá que descobrir, disse ele. Seu sorriso caloroso e tranquilizador. Ele se inclinou e me beijou. A propósito, ele acrescentou casualmente, eu estava analisando as contas principais da fundação. Acho que poderíamos otimizar as coisas. Fazer os ativos renderem com mais eficiência. Só exigiria que eu tivesse autoridade para assinar. Isso te pouparia muito tempo. Eu não hesitei. Claro, faz todo o sentido. Vou ligar para o advogado pela manhã.
Foi um ato de total confiança, de parceria. Para mim, foi um passo lógico em nossa missão compartilhada. Para ele, foi a abertura de um cofre. A noite em que tudo aconteceu foi escura e tempestuosa, como as noites de outubro costumam ser na serra. A chuva caía em lençóis implacáveis, transformando a estrada sinuosa em uma fita preta e escorregadia. Eu estava voltando para casa da cerimônia de lançamento da pedra fundamental do novo abrigo de animais. Meu coração estava cheio, vibrando com a emoção de ver um sonho se tornar realidade. Lembro-me de pensar em Ricardo, em como mal podia esperar para chegar em casa e contar tudo a ele. Contornei uma curva familiar, uma que eu já havia feito 1000 vezes. A estrada descia em direção a uma curva fechada sobre um pequeno barranco. Tirei o pé do acelerador e pisei no freio para diminuir a velocidade. E nada aconteceu. Por uma fração de segundo aterrorizante, minha mente se recusou a processar. Pisei novamente, com mais força desta vez. Até o fundo. O pedal parecia macio, esponjoso, inútil. O carro não estava diminuindo a velocidade. Estava acelerando, ganhando velocidade no asfalto liso e molhado. O pânico, frio e agudo, tomou conta de mim. Lutei com o volante, tentando manter o carro na estrada. Mas era como tentar domar um animal selvagem. As árvores na beira da estrada se tornaram um borrão verde escuro. A mureta de proteção, uma fina tira de metal entre mim e a escuridão do barranco, se aproximava rapidamente. Lembrou-me do ranger de metal, do estilhaçar explosivo de vidro e de uma sensação enjoativa e sem peso, enquanto o mundo girava e girava. Meu último pensamento consciente não foi sobre o projeto, ou meu legado, ou minha família. Foi sobre meu marido, Ricardo. E então, houve apenas escuridão. Uma escuridão profunda, silenciosa e infinita, até que ouvi sua voz, sussurrando a verdade em meu ouvido. Por horas, eu jazi na escuridão silenciosa, as palavras de Ricardo ecoando no vasto vazio da minha mente. Cada sílaba era uma gota de veneno, espalhando-se por minhas veias, corroendo a bela realidade sobre a qual eu havia construído minha vida. Ele iria destruir tudo: meu trabalho, o legado da minha família, a vida das pessoas que dependiam da fundação. E ele faria isso com um sorriso no rosto, interpretando o papel do viúvo enlutado. A raiva, pura e quente, queimou a névoa do desespero. Foi um sentimento tão poderoso, tão primitivo, que foi como um choque elétrico em meus nervos adormecidos. Eu não era um vegetal. Eu não era uma memória. Eu era uma prisioneira. E não deixaria meu carcereiro incendiar minha casa, enquanto eu ainda estava dentro dela. Eu tinha que lutar. Eu tinha que sair. Concentre-se toda a minha vontade, toda a minha raiva, em um único ponto. Meu dedo indicador direito. Mova-se. O comando gritou em minha mente. Uma oração desesperada e silenciosa. Apenas se mova. Por uma eternidade. Nada aconteceu. Eu era um fantasma habitando um cadáver. Mas a raiva continuou queimando. Era meu único combustível. Pensei em Valéria usando as esmeraldas da minha avó. Pensei no abrigo de animais sendo demolido para dar lugar a um shopping. Mova-se. E então, eu senti um piscar, um tremor minúsculo e infinitesimal na ponta do meu dedo. Foi tão pequeno que pensei ter imaginado. Mas era real. Foi a primeira faísca em um motor há muito tempo parado. Era a esperança. A porta do meu quarto se abriu suavemente. E um jovem de uniforme azul entrou. Reconheci sua voz das últimas semanas. Ele era um dos enfermeiros da noite. Ele sempre falava comigo, mesmo quando pensava que eu não podia ouvir. Boa noite, senhora Almeida Prado, disse ele, com a voz gentil, só fazendo minha ronda. Tudo parece estável esta noite. O nome dele era Daniel Costa. Eu sabia disso pelo crachá que ele uma vez descreveu para mim, dizendo que odiava a foto. Ele se movia pelo quarto com uma eficiência silenciosa, verificando o soro, ajustando meus travesseiros. Havia uma bondade nele que parecia genuína, um contraste gritante com a performance polida de Ricardo.
enquanto ele verificava os monitores. As luzes do quarto piscaram violentamente por um momento, e as máquinas emitiram uma série de bips discordantes antes de voltarem ao seu ritmo. Daniel franziu a testa, olhando para o equipamento. É a terceira vez esta noite. Ele murmurou para si mesmo. Algo está errado com a fiação nesta ala. Ele voltou sua atenção para mim. A testa franzida de preocupação. Deve ser perturbador. Mesmo que você não possa. Bem, você sabe. Ele pegou meu pulso para verificar minha pulsação manualmente. Seu toque profissional, mas caloroso. Eu aproveitei o momento. Derramei cada grama do meu ser. Cada gota da minha raiva e desespero. Naquela única e simples ação. Mova seu dedo. Ele se contraiu. Um espasmo claro e inegável contra o polegar dele. Daniel congelou. Seus dedos se apertaram ligeiramente em meu pulso. Eu podia sentir seu próprio pulso acelerar. Ele olhou para minha mão. Sua expressão uma mistura de choque e incredulidade. Você acabou de... Eu fiz de novo. Mais forte desta vez. Uma pressão deliberada do meu dedo indicador contra a pele dele. Meu Deus! Ele sussurrou. Seus olhos se arregalando enquanto voavam para o meu rosto. Concentre-se em minhas pálpebras. Elas pareciam impossivelmente pesadas. Como cortinas de chumbo. Mas a faísca havia se tornado uma chama. Esforcei-me, lutando contra o peso morto do meu próprio corpo. Lentamente, agonizantemente, minhas pálpebras começaram a tremer. Uma fresta de luz perfurou a escuridão. A forma embaçada do rosto de Daniel entrou em foco. Pairando sobre mim. Ele era real. Isso era real. Com um esforço final e monumental, eu abri meus olhos. O mundo era um lugar nebuloso e desorientador. As luzes fluorescentes eram ofuscantes. Mas eu podia vê-lo. Podia ver o espanto em seu rosto. Meu olhar, embora fraco e sem foco, estava fixo no dele. Doutor. A voz de Daniel foi um grito sufocado. Ele não se moveu do meu lado, mas sua outra mão procurou desajeitadamente o botão de emergência na parede. Chame o doutor Martins na unidade de terapia intensiva. Quarto 237. Imediatamente. A paciente está acordada. Em minutos. O quarto se tornou um turbilhão de movimento e vozes. O doutor Martins estava lá. Seu rosto uma máscara de incredulidade. Alyssa, você pode me ouvir? Ele perguntou, apontando uma pequena luz para meus olhos. Pisquei contra o brilho. Tentei assentir. Mas os músculos do meu pescoço não obedeciam. Consegui um pequeno gemido em vez disso. As pupilas estão reativas. Ele murmurou para as outras enfermeiras. Isso é extraordinário. Ele realizou uma série de testes neurológicos básicos. Pode apertar meus dedos? Eu o fiz. Fracamente. Pode mexer os dedos dos pés. Um leve movimento se agitou sob o cobertor. Depois de 3 meses. Um retorno súbito de consciência como este. É inédito. Um verdadeiro milagre. A palavra milagre soou oca. Isso não foi um milagre. Foi uma declaração de guerra. Precisamos informar o marido dela imediatamente, disse o doutor Martins, virando-se para outra enfermeira. Ele ficará radiante. Pânico. Frio e absoluto. Tomou conta de mim. Não. Ricardo não. Qualquer um. Menos Ricardo. Se ele descobrisse, encontraria uma maneira de me silenciar. Ele chamaria isso de uma recaída. Um breve piscar neurológico antes do fim. Ele encantaria os médicos, convencendo-os de que eu já era. Eu estaria total e completamente à sua mercê. Reuni toda a força que tinha. O fogo que me trouxe de volta do abismo. Não. Eu grasnei. O som era um sussurro seco e quebrado. A voz de um estranho vindo da minha própria garganta. O doutor Martins se virou para mim. Surpreso. O que disse? Alyssa? Tentei novamente. Olhando diretamente para ele. Implorando com meus olhos. Não. Por favor. Sussurrei. O esforço fazendo minha cabeça girar. Não. Conte. A ele. Um silêncio confuso caiu sobre o quarto.
As enfermeiras trocaram olhares intrigados. Senhora Almeida Prado, disse o doutor Martins gentilmente. Não entendo. Seu marido esteve aqui todos os dias. Ele está devastado. Ele tem o direito de saber. Lágrimas de frustração brotaram em meus olhos, escorrendo pelas minhas têmporas. Como eu poderia fazê-los entender? Como eu poderia explicar o monstro que se escondia por trás do rosto bonito do meu marido? As palavras estavam presas. Meu corpo era uma gaiola. E a chave estava prestes a ser entregue ao meu carrasco. Foi Daniel quem quebrou o silêncio. Ele estava me observando atentamente. Sua expressão pensativa. Ele tinha visto meu dedo se contrair. Ele estava lá quando as luzes piscaram. Ele viu o medo cru em meus olhos quando o nome de Ricardo foi mencionado. Doutor, disse ele. Sua voz baixa, mas firme. Poderia falar com o senhor lá fora por um momento? Em particular, o doutor Martins olhou de Daniel para mim, a testa franzida de preocupação. Ele viu o apelo desesperado em meu olhar. Tudo bem, ele concordou. Sua curiosidade aguçada. Enfermeira, fique com a senhora Almeida Prado. Os dois homens saíram para o corredor. Eu podia ouvir o murmúrio baixo de suas vozes através da porta parcialmente aberta. Meu coração martelava contra minhas costelas. Todo o meu futuro, minha própria vida, dependia deste jovem enfermeiro que eu mal conhecia. Dependia se um médico, um homem de ciência e lógica, acreditaria em uma história incrível. A voz de Daniel era baixa e urgente. Eu estava no corredor pouco antes do meu turno começar. Ele estava dizendo. A porta estava entreaberta. Eu o ouvi falando com ela. Não era a voz de um marido enlutado. Doutor. Era triunfante, cruel. Eu ouvi recontar as palavras que ele tinha ouvido: os planos de vender a fundação, a menção a Valéria, a celebração fria da minha condição permanente. Ele contou ao médico tudo o que havia testemunhado. Houve uma longa pausa. Prendi a respiração. Você tem absoluta certeza do que ouviu? Costa. A voz do doutor Martins era grave. Cada palavra. Confirmou Daniel. Não havia luto naquele quarto. Senhor. Apenas ganância. A porta se abriu novamente. E ambos os homens entraram. O rosto do doutor Martins estava sombrio. Ele caminhou até a minha cama e olhou para mim. Seus olhos cheios de uma nova compreensão. Ele tinha visto meu medo. E agora ele tinha ouvido o motivo. Alissa. Ele disse suavemente. Vou lhe fazer uma pergunta. Preciso que você pisque uma vez para não. E 2 vezes para sim. Você entende? Pisquei 2 vezes. Sim. Enquanto você estava inconsciente. Ele escolheu as palavras com cuidado. Você estava ciente do que acontecia ao seu redor? Você ouviu o que seu marido lhe disse mais cedo esta noite? Convoquei até a última gota de minha energia e pisquei 2 vezes. Lenta e deliberadamente. Sim. Sim. O doutor Martins trocou um olhar longo e significativo com Daniel. Ele respirou fundo. E uma decisão se estabeleceu em suas feições. Muito bem, disse ele. Sua voz agora nítida e autoritária. A partir deste momento, a recuperação da senhora Almeida Prado deve ser mantida sob a mais estrita confidencialidade. Apenas o pessoal essencial neste turno deve estar ciente. Diremos que não houve mudança em sua condição. Precisamos entender esta situação completamente antes de tomar qualquer outra medida. Ele se virou para mim. Você está segura aqui, Alissa? Nós vamos protegê-la. Fechei os olhos e, pela primeira vez desde que acordei, as lágrimas que rolaram pelo meu rosto não eram de medo ou frustração. Eram lágrimas de um alívio profundo e avassalador. Eu não estava mais sozinha. Eu tinha aliados. A guerra tinha acabado de começar. Mas eu finalmente tinha soldados do meu lado. Os dias que se seguiram foram um estranho balé secreto de recuperação e engano. Meu mundo estava confinado às 4 paredes do meu quarto de hospital. Mas dentro daquele espaço, uma rebelião silenciosa criava raízes. Daniel se tornou minha tábua de salvação. Minhas mãos e pés no mundo além da minha cama.
Durante seus turnos, ele era um modelo de profissionalismo, mas em suas breves pausas, ou nos momentos de silêncio quando os corredores estavam vazios, ele era meu cão conspirador. Certo, Alyssa, ele sussurrava, ajudando-me a sentar por alguns preciosos minutos quando ninguém estava por perto. Vamos tentar mover suas pernas hoje. Só um pouquinho. Meu corpo era um estranho desajeitado e pouco cooperativo. O esforço para simplesmente flexionar meu tornozelo me deixava sem fôlego e tremendo. A frustração era um gosto constante e amargo em minha boca. Antes do acidente, eu era ativa. Eu fazia trilhas. Praticava yoga. Tinha força e energia. Agora, eu estava tão indefesa quanto um recém-nascido. Não force demais. Daniel advertia. Sua mão firmando minha perna trêmula. Você ficou imóvel por 3 meses. É uma maratona, não uma corrida de velocidade. Ele era meu fisioterapeuta, meu confidente e minha janela para o mundo exterior. Ele me trouxe um pequeno rádio, e eu ouvia as notícias, juntando as peças do mundo que continuara sem mim. Ouvi reportagens sobre Ricardo Vargas, o marido devoto, fazendo declarações públicas sombrias, aceitando condolências em meu nome e prometendo continuar o importante trabalho de Alyssa em sua ausência. Cada palavra era uma mentira, uma performance cuidadosamente elaborada para o público, e isso alimentava o fogo dentro de mim. A parte mais difícil dessa vida secreta eram as visitas de Ricardo. Ele vinha todos os dias, geralmente no final da tarde. No momento em que eu via seus passos se aproximando, uma chave virava dentro de mim. Minha respiração se tornava superficial e uniforme. Meus músculos relaxavam. Meus olhos se fechavam em uma quietude vazia. Eu me tornava a concha vazia que ele acreditava que eu era. Ele se sentava na cadeira ao lado da minha cama, às vezes segurando minha mão com um toque que parecia gelo. Ele nunca mais falou comigo com o mesmo veneno da primeira noite. Em vez disso, falava ao telefone, conduzindo negócios como se eu não estivesse ali. Sim, a avaliação do imóvel no centro da cidade chegou. Ouvi-o dizer uma tarde. Sua voz baixa e profissional. Podemos prosseguir com a venda. Não haverá complicações por parte da minha esposa. Autor. Condição dela é permanente. Eu fiquei ali, meu sangue fervendo, forçada a ouvir enquanto ele começava a desmontar o trabalho da minha vida, peça por peça. Ele falava com Valéria com frequência, sua voz se abrandando em um ronronar diamante. Eu também sinto sua falta, meu amor. Ele murmurava ao telefone. Só mais um pouco. Assim que os primeiros imóveis forem liquidados, podemos dar a entrada na casa em Miami. Sim, claro. Aquela com a piscina de borda infinita. Ele estava vendendo o futuro das crianças de Campos Verdes para comprar uma casa com piscina de borda infinita. A pura e vulgar ganância era espantosa. Cada visita era uma nova forma de tortura. Mas também era um presente. Ele estava me entregando a munição de que eu precisava. Uma ligação de cada vez. Eu só precisava encontrar uma maneira de usá-la. Durante uma de nossas sessões clandestinas de terapia, consegui falar minha primeira frase completa para Daniel. Eu preciso da minha mãe. Ele parou o que estava fazendo e olhou para mim, com uma expressão séria. Tem certeza, Alyssa? Quanto mais pessoas souberem, maior o risco. Eu assenti. O movimento ainda rígido. Ela nunca confiou nele. Ela vai acreditar em mim. Nós precisamos dela. Pensei nos olhos perspicazes e aguzados da minha mãe, em sua mente prática que podia cortar qualquer engano. Ela era a general que eu precisava para comandar esta guerra. Como sabemos que ela guardará o segredo? Daniel perguntou gentilmente. Ao vê-la assim, seu primeiro instinto será celebrar, contar ao mundo, ou confrontar Ricardo. Diga a ela. Sobre a Gruta do Salgueiro. Eu grasnei, as palavras arranhando minha garganta. Quando eu tinha 7 anos, eu caí e quebrei o braço lá. Eu a fiz prometer nunca contar ao papai como aconteceu. Ela guardou esse segredo por quase 30 anos.
Ela sabe como manter uma promessa. Naquela noite, Daniel usou um celular pré-pago que comprou com dinheiro. Ele ligou para minha mãe do estacionamento do hospital. Eu só podia imaginar a cena do outro lado, minha mãe, em casa na vasta e vazia sede da fazenda, recebendo uma ligação de um número desconhecido no meio da noite. A conversa, como ele me contou mais tarde, foi tensa. Senhora Almeida Prado? Meu nome é Daniel Costa. Sou enfermeiro no Hospital Geral de Campos Verdes. É sobre a Linsa. Aconteceu alguma coisa? O pânico em sua voz foi imediato. Ela está estável, disse Daniel rapidamente. Mas há algo que a senhora precisa saber. Sua filha está acordada. E ela me pediu para ligar. Seguiu-se um longo e cético silêncio. Quem é você? Isso é algum tipo de trote doentio? Ricardo teria me ligado. É exatamente por isso que ela me pediu para ligar, disse Daniel calmamente. Ela não quer que ele saiba. Ela me disse para lhe dizer algo. Disse para mencionar a Gruta do Salgueiro e um braço quebrado. O silêncio do outro lado foi diferente desta vez. Foi o som de um mundo inclinando-se em seu eixo. Quando minha mãe finalmente falou, sua voz era um sussurro trêmulo. Quando posso vê-la? Catarina Almeida Prado chegou às 2 da manhã, entrando por uma entrada lateral que Daniel havia deixado aberta para ela. Ela parecia menor do que eu me lembrava. Seu rosto marcado por 3 meses de preocupação, mas seus olhos estavam tão afiados como sempre. Quando ela me viu, ligeiramente apoiada nos travesseiros, meus olhos abertos e olhando para ela, ela parou na porta. Um som engasgado escapou de seus lábios e, pela primeira vez na minha vida adulta, vi minha mãe forte e estoica desmoronar completamente. Ela correu para a minha cama, suas mãos pairando sobre mim como se tivesse medo de que eu pudesse ser uma miragem. Alissa! Ela suspirou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Minha filha. Mãe. Eu sussurrei. Ela pegou minha mão, seu toque quente e real, e finalmente deixou as lágrimas caírem, seus ombros tremendo com soluços silenciosos. Não falamos por um longo tempo. Não havia nada a dizer que os olhos já não estivessem transmitindo. Quando ela finalmente se recompôs, sentou-se na cadeira, a cadeira de Ricardo, e sua dor se endureceu em uma determinação fria e dura como diamante. Conte-me tudo. Ela ordenou, lentamente, hesitantemente. Com a ajuda de Daniel, eu contei sobre a confissão sussurrada de Ricardo, seus planos para a fundação, seu caso com Valéria, sua crueldade casual. Observei o rosto da minha mãe se transformar de choque para incredulidade e, finalmente, para uma fúria silenciosa e controlada, que era muito mais aterrorizante do que qualquer grito. Quando terminei, ela ficou em silêncio por 1 minuto inteiro, seu olhar fixo em algum ponto distante. Eu nunca gostei dele, disse ela, sua voz perigosamente calma. Sempre houve algo calculista por trás de seus olhos. Um vazio que seu sorriso nunca conseguiu preencher. Eu te avisei para ter cuidado. Eu sei, sussurrei, a vergonha me invadindo. Não, disse ela, me interrompendo, seus olhos fixos nos meus. Isso não é sua culpa. Você o amava. Você confiava nele. Isso é um reflexo da sua bondade, não da dele. Ele é o monstro aqui, Alissa, e nós vamos fazê-lo pagar pelo que fez. Ela se levantou e começou a andar pelo pequeno quarto, sua mente já mudando de mãe para estrategista. Daniel, você tem sido um verdadeiro amigo para minha filha. Estamos em dívida com você. Ela se virou para mim. O choro acabou. Agora, planejamos. Precisamos de provas. Precisamos saber tudo o que ele está fazendo, com quem está falando. Precisamos construir um caso tão sólido que ele nunca consiga manipular sua saída. Como? Perguntei, minha voz ainda fraca. Um sorriso pequeno e sombrio tocou os lábios da minha mãe. Eu sei exatamente para quem ligar, disse ela. Patrícia Neves. Ela é uma investigadora particular. Costumava ser delegada em São Paulo, especializada em fraudes financeiras de alto risco e indiscrições conjugais. Ela é discreta,
Implacável e tem um desgosto particular por homens que se aproveitam de boas mulheres. Minha mãe pegou o telefone. É hora de partir para a ofensiva. Patrícia Patti Neves parecia menos uma detetive e mais uma bibliotecária que já tinha visto de tudo. Era uma mulher em seus 50 e poucos anos, com cabelos grisalhos curtos e práticos, olhos azuis afiados que não perdiam nada e uma expressão que sugeria que ela já tinha ouvido todas as mentiras que um homem poderia contar. Quando minha mãe a trouxe ao meu quarto de hospital algumas noites depois, disfarçada de prima visitante, Patti avaliou a situação com uma competência silenciosa e desconcertante. Ela não ofereceu condolências nem expressou choque com a minha história. Simplesmente tirou um pequeno caderno da bolsa. Sentou-se e olhou para mim. Certo. Alissa. Ela começou. Sua voz um rosnado pragmático. Conte-me tudo o que Ricardo disse. Cada nome. Cada propriedade. Cada detalhe. Não deixe nada de fora. Na hora seguinte, recontei as palavras venenosas que Ricardo havia sussurrado. As ligações que ouvi, os planos de vender o centro juvenil e o abrigo de animais. Patti tomou notas meticulosas, sua caneta arranhando metodicamente a página. Valéria Couto, disse ela, batendo a caneta no nome. A secretária dele. Esse é o primeiro fio a ser puxado. A investigação de Patrícia começou no dia seguinte. Ela era um fantasma, movendo-se pela periferia da nova vida de Ricardo. Sua primeira parada foi a firma de contabilidade que Ricardo havia estabelecido após nosso casamento, um escritório localizado em um prédio de propriedade da minha família. Um fato que agora me revirava o estômago. Posando como uma aposentada rica em busca de um novo consultor financeiro, Patrícia marcou uma consulta. O doutor Ricardo tem uma reputação impecável. Valéria Couto lhe disse de trás da recepção. Valéria era exatamente como eu me lembrava jovem. Elegante, com um ar de deferência profissional que eu agora sabia ser uma farsa completa. Ele cuida das contas de algumas das empresas mais importantes de Campos Verdes. E desde seu casamento com Alinsa Almeida Prado. Bem, seus serviços estão em altíssima demanda. Patrícia, em seu relatório posterior para nós, notou a sutil condescendência na voz de Valéria quando ela disse meu nome. Como se eu fosse um degrau inconveniente. Mas necessário. Deve ser tão difícil para ele. Com o acidente dela. Disse Patrícia. Seu tom gotejando simpatia. Tem sido um pesadelo. Respondeu Valéria. Sua máscara de preocupação perfeitamente no lugar. Ele tem sido incrivelmente forte. Mas isso o afetou terrivelmente. Os olhos afiados de Patrícia, no entanto, notaram algo que não se encaixava na narrativa de uma secretária esforçada. No pescoço de Valéria havia um colar delicado e antigo, uma corrente de platina, com uma única e magnífica esmeralda. Era uma peça única, que reconheci instantaneamente. Era da minha avó, a que Ricardo havia prometido comprar para seu novo amor. Ver a fotografia que Patrícia me mostrou mais tarde foi como um golpe físico. A prova não estava mais apenas em suas palavras. Estava pendurada no pescoço de sua amante. Naquela tarde, Patrícia seguiu Valéria depois do trabalho. A jovem secretária não voltou para um apartamento modesto, como se poderia esperar de seu salário. Em vez disso, ela dirigiu para um prédio de condomínio de luxo recém-construído à beira do lago. Um lugar onde as unidades começavam bem acima de R$1 milhão. 15 minutos depois, o carro de Ricardo entrou na mesma garagem subterrânea. Patrícia, estacionada do outro lado da rua, capturou tudo com uma câmera de lente longa. Fotos deles entrando no elevador juntos. O braço dele possessivamente em volta da cintura dela. Fotos deles mais tarde, visíveis através das janelas do chão ao teto de um apartamento de cobertura, compartilhando uma garrafa de vinho. Seus corpos se movendo com uma intimidade fácil que falava de um relacionamento de longa data. Bingo! Patrícia murmurou para minha mãe ao telefone naquela noite. Agora vamos ver de onde está vindo o dinheiro para este ninho de amor. Sua investigação financeira foi ainda mais condenatória. Patrícia,
Com a autorização da minha mãe e a ajuda de um contador forense discreto, obteve acesso aos registros da fundação. O que eles encontraram foi um padrão de engano sofisticado. Por mais de um ano, Ricardo vinha desviando fundos. Não eram roubos grandes e óbvios. Eram 1000 pequenos cortes. Faturas inflacionadas de empresas de fachada que ele controlava. Taxas de consultoria pagas a especialistas inexistentes. Transferências pequenas, mas constantes, para contas no exterior. Era o trabalho de um predador paciente e meticuloso. Ele estava roubando das crianças e dos animais que fingia defender. Muito antes do meu acidente. O acidente não tinha sido o catalisador de sua ganância. Tinha sido meramente uma oportunidade para acelerá-la. Enquanto Patrícia descobria a verdade, minha fisioterapia secreta continuava. Daniel providenciou para que uma fisioterapeuta de confiança, uma amiga chamada Maria, viesse durante o turno da madrugada, disfarçada de membro da equipe de limpeza. Ok, Alissa, dizia Maria. Sua voz um sussurro firme, mas encorajador. Vamos tentar ficar de pé hoje. Apenas por 5 segundos. Eu te seguro. Apoiando-me nela e em Daniel, consegui colocar meus pés no chão. Minhas pernas tremiam como folhas em uma tempestade. A fraqueza era profunda, humilhante, mas ficar ali, instável como eu estava, parecia uma vitória monumental. A cada dia, eu ficava um pouco mais forte. Eu podia sentar sozinha. Podia segurar uma xícara. Minha voz, embora ainda rouca, estava se tornando mais clara. O engano estava ficando mais difícil. Exigia um controle imenso para ficar perfeitamente imóvel, para fingir um vazio de queixo caído. Quando Ricardo estava no quarto, sabendo que eu agora podia ficar de pé sozinha. O verdadeiro desafio era minha mente. As noites eram as piores. Eu ficava na escuridão. O bip do monitor, um lembrete constante da minha vulnerabilidade. Repassava cada momento do meu casamento, procurando os sinais que havia perdido. Seu charme agora parecia manipulação. Seu apoio parecia uma estratégia. Seu amor, uma performance. Algo daquilo tinha sido real. A questão me assombrava. Você não pode se torturar assim, disse minha mãe uma noite, vendo a angústia em meu rosto. Vigaristas são especialistas em espelhar o que você quer ver. Você queria um parceiro que compartilhasse sua paixão. Então ele se tornou essa pessoa. É um testemunho da maldade dele, não da sua tolice. Suas palavras foram um conforto, um escudo contra a autodúvida que ameaçava me consumir. Ela estava certa. Não era hora de arrependimento. Era hora de justiça. O ponto central do nosso plano. O momento em que a maré realmente viraria. Veio de uma ideia simples. Ele está ficando arrogante, disse Patrícia durante uma de nossas reuniões secretas. Ele se sente seguro naquele quarto. Ele acha que é seu confessionário particular. Precisamos gravá-lo. Daniel, sempre engenhoso, adquiriu um minúsculo dispositivo de gravação de alta fidelidade. Não maior que um botão. Era o tipo de coisa que jornalistas usam para entrevistas secretas. No dia seguinte, durante suas rondas, ele o escondeu habilmente atrás da cabeceira da minha cama. Escondido nas dobras do tecido institucional. O microfone estava posicionado perfeitamente. Tudo o que tínhamos que fazer era esperar. Não tivemos que esperar muito. Ricardo chegou naquela tarde, parecendo particularmente satisfeito consigo mesmo. Ele carregava uma pasta de couro elegante. Após um beijo frio e superficial na minha testa, ele se sentou e começou a falar ao telefone. Presumindo que eu não era nada mais do que mobília. Tudo está correndo perfeitamente, disse ele, sua voz transbordando de satisfação. Tenho os contratos de venda finais aqui mesmo. As propriedades do centro juvenil e do abrigo de animais estão sendo vendidas para um grupo de desenvolvimento de fora do estado. Eles estão pagando em dinheiro, sem perguntas. Fiquei perfeitamente imóvel. Meu coração batendo um ritmo frenético contra minhas costelas. O pequeno dispositivo atrás da minha cabeça estava capturando cada palavra. O conselho da fundação,
Ele zombou em resposta a uma pergunta da pessoa do outro lado da linha. São um bando de velhos sentimentais. Apresentei como uma reestruturação necessária. Disse a eles que estávamos vendendo os ativos físicos de alta manutenção, para criar um fundo mais robusto para projetos futuros. Eles engoliram a isca, o anzol e a linha. Até me elogiaram por minha perspicácia financeira durante este momento difícil. Ele soltou uma risada suave e autocomplacente. A transferência de fundos estará completa até o final do mês. Até lá, minha querida Valéria, e eu estaremos bem longe. Ele desligou o telefone e começou a cantarolar para si mesmo. Um som alegre e desafinado. Abriu a pasta e tirou um maço de papéis. Bem, minha querida vegetal, disse ele, sua voz gotejando uma doçura condescendente. Eu deveria te agradecer. Você me tornou um homem muito rico. Seu legado de bondade financiou uma vida inteira de luxo para mim. É uma bela ironia, não é? Ele se inclinou para perto, seu perfume preenchendo meus sentidos. Farei questão de enviar um cartão postal de Miami. Ele ficou por mais 20 minutos, fazendo mais ligações, finalizando a destruição de tudo que eu prezava. Quando ele finalmente saiu, Daniel entrou no quarto quase imediatamente, seu rosto pálido de expectativa. Ele recuperou cuidadosamente o gravador. Ouvimos a gravação naquela noite com minha mãe e Patrícia. Ouvir a voz de Ricardo, tão clara e tão condenatória, foi ao mesmo tempo nauseante e emocionante. Cada ostentação, cada mentira, cada plano de coração frio estava agora capturado. Um fantasma digital que voltaria para a sombra-lu. Patrícia assentiu lentamente, um sorriso sombrio no rosto. Nós o pegamos por fraude, disse ela. Isso é o suficiente para congelar seus bens e colocá-lo na cadeia por um longo tempo. Ela fez uma pausa, seu olhar aguzado encontrando o meu, mas ouvindo-o. Há um nível de frieza aqui que vai além da ganância. Foi então que Daniel, que estava ouvindo em silêncio, falou. Sua testa estava franzida, sua expressão profundamente perturbada. Há outra coisa, disse ele lentamente. Algo que eu vi há um tempo, logo depois que a Linsa foi internada. Não pensei muito nisso na época. Mas agora. O que é? Daniel? Minha mãe perguntou, inclinando-se para a frente. Era tarde da noite. Começou Daniel, sua voz baixa. Ricardo estava no corredor ao telefone. Ele parecia irritado. Eu ouvi dizer, eu te paguei para garantir que o trabalho fosse bem feito. Era para ser uma falha mecânica limpa. Sem perguntas. Por que a polícia está sequer olhando o carro? Um silêncio profundo e gélido encheu o quarto do hospital. O bip do monitor pareceu ficar mais alto. Cada pulso um golpe de martelo contra a quietude. Minha mãe olhou para Daniel. Seu rosto pálido. A expressão de Patrícia passou de satisfação sombria para alarme agudo e arrepiante. Ele disse isso? Patrícia perguntou. Sua voz mal um sussurro. E então ele disse. Daniel continuou, sua própria voz tremendo ligeiramente ao recordar a memória. Não me ligue mais. Nunca nos falamos. Você recebeu seu dinheiro. Agora desapareça. As implicações daquelas palavras pairaram no ar, pesadas e sufocantes. Isso não era apenas sobre dinheiro. Não era apenas sobre um caso. Meu acidente. A estrada escorregadia. O pedal do freio que não respondeu. Não foi um acidente. Foi uma execução que falhou. A revelação caiu no quarto como um golpe físico, sugando o ar dos meus pulmões. Uma falha mecânica limpa. A frase ecoou em minha mente, revivendo o horror daqueles segundos finais no carro, o pedal do freio esponjoso e inútil. O solavanco nauseante quando perdi o controle. Não tinha sido uma tragédia aleatória. Tinha sido um plano. Ricardo tentou me assassinar. Minha mãe soltou um pequeno suspiro estrangulado, a mão voando para a boca. Seu rosto, que estivera fixo em uma máscara de fúria fria, desmoronou em um de medo cru e visceral. Ele tentou te matar. Ela sussurrou, as palavras mal audíveis. Aquele monstro. Ele tentou te matar. Patrícia Neves já estava em movimento. A investigadora profissional assumiu o controle.
Sua voz afiada e focada, cortando o caos emocional. Daniel, você tem absoluta certeza sobre essas palavras? Falha mecânica? Positivo, disse Daniel, seu próprio rosto pálido. Lembro-me distintamente porque soou tão técnico, tão distante. Não como se esperaria que um marido preocupado falasse sobre um acidente de carro. Isso muda tudo, disse Patrícia, sua mente acelerada. Fraude é uma coisa. Agora estamos falando de tentativa de homicídio. O limiar legal é mais alto, mas a punição é permanente. Ela olhou para mim, seu olhar intenso. Alyssa, preciso que você pense. Volte ao acidente, aos dias que o antecederam. Algo parecia fora do lugar? Algo incomum com o carro? Fechei os olhos, forçando-me a voltar àquela noite chuvosa de outubro. A memória era um fragmento irregular de trauma, mas eu tinha que examiná-la. Os freios, eu disse. Minha voz rouca. Eles pareciam macios, esponjosos. Quando pisei no pedal, ele foi quase até o chão antes de haver qualquer resistência. Pensei que era por causa da chuva, da estrada molhada. Você notou algum problema antes daquela noite? Patrícia pressionou. Uma memória surgiu, nebulosa no início, depois se tornando nítida. Cerca de uma semana antes do acidente. Comecei lentamente, juntando as peças. Ricardo pegou meu carro emprestado. Ele disse que notou que os freios estavam fazendo um barulho de chiado. Ele insistiu em levá-lo para uma revisão. Ele me disse que queria ter certeza de que eu estava segura. A ironia era tão amarga que parecia ácido na minha garganta. Ele fingiu preocupação com minha segurança enquanto orquestrava minha morte. Ele o levou ao seu mecânico de sempre. Minha mãe perguntou rapidamente. Ao Ramon? Não, eu disse, balançando a cabeça. Lembro-me de ter perguntado isso a ele. Ele disse que o Ramon estava lotado. Ele tinha encontrado um lugar novo. Uma pequena oficina independente do outro lado da cidade que poderia pegá-lo imediatamente. Ele disse que tinha conseguido um ótimo negócio. Um ótimo negócio em que? Eu me pergunto. Patrícia murmurou sombriamente, rabiscando em seu caderno. Um serviço de freio. Ou algo mais sinistro? Precisamos do nome dessa oficina. Eu não sei, admiti. Uma onda de desamparo me invadindo. Ele cuidou de tudo. Não importa, disse Patrícia, sua expressão determinada. Se ele pagou alguém para adulterar seu carro, há um rastro de dinheiro, ou um rastro de telefone. Ele é meticuloso, mas não é um fantasma. Ele deixou rastros. Só temos que encontrá-los. Ela se virou para Daniel. Aquela ligação que você ouviu. Você se lembra da data aproximada? Daniel pensou por um momento. Foi nas primeiras 48 horas depois que ela foi internada. Lembro-me porque foi antes de a transferirem para este quarto particular. Bom, disse Patrícia. Isso me dá um prazo. Ela olhou para minha mãe. Catarina, preciso que me consiga os registros telefônicos do Ricardo desse período. Você ainda é sogra dele. Com a Alyssa incapacitada. Talvez consiga solicitá-los através do advogado da família. Citando circunstâncias de emergência. Terei eles pela manhã, disse minha mãe sem hesitação. Seu medo agora se solidificando de volta em uma resolução gélida. A investigação assumiu uma urgência nova e aterrorizante. Enquanto eu continuava minha reabilitação secreta, forçando meu corpo quebrado a se curar, Patrícia Neves travava uma guerra silenciosa em meu nome. Ela era uma mestra em seu ofício. Em um dia, ela tinha os registros telefônicos de Ricardo. Eles mostravam uma enxurrada de ligações na semana anterior ao meu acidente. E uma ligação específica na noite em que Daniel o ouviu. As ligações eram todas para o mesmo número pré-pago não registrado. Um beco sem saída. Mas Patrícia não se abalou. Criminosos adoram celulares pré-pagos. Ela nos explicou. Mas eles ficam preguiçosos. Quase sempre os usam nos mesmos locais. Usando dados de triangulação de torres de celular. Ela mapeou onde o celular pré-pago estava quando recebeu as ligações de Ricardo. As localizações formaram um aglomerado em torno de um único endereço, uma área industrial,
e degradada nos arredores de Campos Verdes, lar de uma fileira de oficinas mecânicas decadentes. Posando como uma motorista com um carro com defeito, Patrícia visitou cada uma delas. Na terceira oficina, uma garagem escura chamada Automecânica Ferreira, ela encontrou o que procurava. O proprietário, um homem chamado Luiz Ferreira, tinha antecedentes por fraude de seguros e roubo de veículos. E quando Patrícia, sob um pretexto inteligente, mostrou-lhe uma foto de Ricardo, ela viu um lampejo de reconhecimento nos olhos astutos do homem antes que ele negasse tê-lo visto. É o nosso cara, Patrícia nos disse naquela noite. Mas ele não vai falar a menos que seja devidamente motivado. A polícia precisa ser envolvida agora. Levamos isso o mais longe que pudemos de forma privada. Minha mãe concordou. No dia seguinte, ela se encontrou com o delegado-chefe, um homem que era amigo do meu pai há décadas. Ela expôs toda a história à fraude. O caso ia aterrorizante suspeita de tentativa de homicídio. O delegado ouviu, sua expressão se tornando mais grave a cada palavra. A evidência ainda era circunstancial, mas era convincente o suficiente. Ele designou seu melhor investigador, um detetive perspicaz e experiente chamado Delegado Mendes, para o caso. O delegado Mendes veio ao hospital. Ele era um homem quieto e observador, cuja calma desmentia uma inteligência penetrante. Ele falou com o doutor Martins e Daniel, verificando suas histórias. Então, ele falou comigo. Senhora Almeida Prado, disse ele. Sua voz gentil, mas firme. Entendo que isso é incrivelmente difícil, mas preciso pedir que confirme o que contou a sua mãe e a senhora Neves. Os eventos do acidente, o comportamento do seu marido. Contei-lhe tudo. Minha voz mais firme agora, mais forte. Enquanto falava, observei seu rosto. Ele não estava apenas ouvindo minhas palavras. Ele estava me lendo, medindo minha credibilidade. Quando terminei, ele assentiu lentamente. Vamos apreender seu veículo do pátio da polícia. Ele me informou. Nossa equipe forense examinará o sistema de freios de cima a baixo. Se foi adulterado, eles encontrarão. Ele fez uma pausa. Também temos Luiz Ferreira sob vigilância. Vamos trazê-lo para interrogatório. Um homem com o histórico dele, enfrentando uma possível acusação de cumplicidade em homicídio. Pessoas assim tendem a valorizar a própria liberdade acima de qualquer lealdade. O peso da investigação oficial parecia ao mesmo tempo aterrorizante e aliviador. O segredo não era mais apenas meu, da minha mãe, de Daniel e de Patrícia. Estava agora nas mãos da lei. As apostas eram mais altas do que nunca. Enquanto isso, Ricardo permanecia felizmente inconsciente, continuando a orquestrar os estágios finais de seu grande plano. A venda das propriedades da fundação estava marcada para fechar no final da semana. Ele estava ficando mais descuidado, mais arrogante. Ele trouxe Valéria ao hospital. Eu sabia que eles estavam vindo porque Daniel, que os tinha visto no estacionamento, correu para me avisar. Eles estão subindo. Ele sussurrou, seus olhos arregalados de alarme. Alissa, você está pronta para isso? Respirei fundo. Preparando-me. Estou pronta. Voltei ao meu estado de coma no momento em que a porta se abriu. Ricardo entrou, seguido por Valéria. Ela usava um vestido de grife novo e carregava uma bolsa que custava mais do que o salário de um ano de um dos funcionários da minha fundação. E em seu pescoço, brilhando como uma marca de culpa, estava a esmeralda da minha avó. Então, este é o lugar, disse Valéria. Sua voz uma mistura de curiosidade mórbida e desdém. Ela olhou ao redor do quarto, seu olhar varrendo-me como se eu fosse um equipamento médico. É deprimente. É temporário, disse Ricardo, colocando o braço em volta dela. Pense nisso como o último obstáculo antes do início da nossa nova vida. Ele caminhou até a minha cama e olhou para o meu rosto imóvel. Não parece grande coisa agora. Não é? Disse ele a Valéria com um sorriso cruel. É difícil acreditar que essa coisinha foi a chave para tudo o que sempre quisemos.
Valéria se aproximou da cama com cautela. Tem certeza de que ela não pode nos ouvir? Ela perguntou, um lampejo de inquietação em seus olhos. Os médicos foram muito claros, disse Ricardo com desdém. Dano cerebral massivo e irreversível. Ela é um corpo sem mente. Ela não está mais aí. Ele estava errado. Eu estava aqui. Eu estava ouvindo cada palavra, sentindo cada grama de seu desprezo. E eu estava a momentos de mostrar a eles o quão errados estavam. O ato final estava prestes a começar. Do lado de fora da porta. Eu sabia. Minha mãe e o delegado Mendes estavam esperando, ouvindo uma transmissão ao vivo do dispositivo de gravação, que ainda estava ativo. Este era o momento que estávamos planejando. Esta era a armadilha. Valéria se inclinou para mais perto da cama. Um fascínio mórbido em seu rosto. É só que... é assustador, disse ela. Sua voz um sussurro baixo. Deitada aqui, dia após dia. Que desperdício. Não pense nisso como um desperdício, disse Ricardo, seu tom transbordando de falsa magnanimidade. Pense nisso como seu último e mais significativo ato de caridade. Uma grande doação para o Fundo de Felicidade de Ricardo Vargas e Valéria Couto. Ele riu, e Valéria o acompanhou. Um som agudo e metálico que irritou meus nervos. Ele caminhou até a janela, olhando para o horizonte de Campos Verdes. Os contratos estão todos assinados, anunciou ele, virando-se para ela com um sorriso triunfante. O dinheiro da venda do centro juvenil e do abrigo de animais será transferido para nossa conta no exterior amanhã de manhã. Na sexta-feira, estaremos em um avião. E a mãe dela? Perguntou Valéria, olhando nervosamente para a porta. Ela não vai tentar impedir? Catarina? Zombou Ricardo. Ela é esperta. Admito. Mas está de luto. Ilegalmente. Ela não tem poder. Eu sou o marido de Alinsa, seu único curador. Cada ação que eu tomo é perfeitamente legal. Feita no melhor interesse da minha esposa para gerenciar os custos altíssimos de seus cuidados de longo prazo. Ele fez aspas no ar com os dedos. Seu rosto uma máscara de satisfação presunçosa. É uma história linda e trágica. O público vai chorar por mim. E o abrigo? Perguntou Valéria, traçando ociosamente a esmeralda em sua garganta. O que acontece com todos aqueles animais? Ricardo encolheu os ombros. Um gesto de total indiferença. Não é problema meu. Os novos proprietários vão demolir a propriedade para construir condomínios de luxo. Imagino que os animais serão enviados para o centro de zoonoses. A maioria provavelmente será sacrificada. Sobrevivência do mais apto. Suponho. Foi isso. Foi a gota de água. A imagem de centenas de animais inocentes sendo sacrificados por causa de sua ganância foi uma faísca jogada em um barril de pólvora. A raiva que vinha fermentando por semanas explodiu. Uma força vulcânica que sobrepujou todo o último vestígio da minha paralisia. Minha missão não era mais apenas sobre justiça para mim. Era sobre salvar o legado que eu havia construído. As vidas, tanto humanas quanto animais, que dependiam dele. Lentamente, deliberadamente, abri meus olhos. A primeira coisa que vi foi Valéria. Ela estava olhando para o meu rosto. E enquanto minhas pálpebras tremiam e se abriam, a cor sumiu do dela. Seu sorriso presunçoso desapareceu, substituído por uma expressão de queixo caído de terror puro e absoluto. Sua mão, que estava brincando com o colar, congelou no ar. Ricardo. Ela suspirou. Sua voz um guincho estrangulado. Ela deu um passo desajeitado para trás, tropeçando em um carrinho médico, derrubando alguns recipientes de plástico no chão. O que foi? Perguntou Ricardo, irritado com a interrupção. Ele se virou da janela. Valéria. O que é de errado com você? Ele seguiu o olhar aterrorizado dela até a cama. Para mim. Seu sorriso congelou em seus lábios. Seus olhos se arregalaram em incredulidade. Depois em horror. Ao ver meus olhos, abertos e conscientes, olhando diretamente para ele. Por um longo segundo. O único som no quarto foi o bip constante e rítmico do meu monitor cardíaco. Então,
com uma força que eu não sabia que possuía. Me ergui, meus braços tremendo, até ficar sentada na cama. Olá, Ricardo, eu disse. Minha voz estava rouca pelo desuso, mas estava clara, firme e cheia de uma fúria fria que fez o ar no quarto crepitar. Gostando da vista? Ricardo olhou, sem palavras. Parecia que tinha visto um fantasma. Seu rosto bonito, geralmente uma máscara de compostura encantadora, era agora uma tela de choque e pânico. Ele deu um passo para trás, sua boca abrindo e fechando como um peixe, mas nenhum som saiu. E você, Valéria? Eu disse, virando meu olhar para a mulher trêmula encolhida contra a parede. É um colar lindo. Minha avó ficaria tão feliz em saber que está sendo usado por alguém que realmente aprecia seu valor. Valéria soltou um pequeno gemido aterrorizado e instintivamente cobriu a esmeralda com a mão, como se isso pudesse esconder sua culpa. Alissa, você não pode estar. Ricardo finalmente gaguejou, sua mente lutando para reconciliar a realidade impossível à sua frente. Os médicos disseram: dano irreversível. Os médicos estavam errados. Eu disse, minha voz ficando mais forte a cada palavra. Ou talvez eles apenas subestimaram minha vontade de viver. Especialmente quando eu tinha tanto pelo que viver. Estou acordada há semanas. Ricardo, estive ouvindo tudo. O peso total das minhas palavras o atingiu. Seu rosto passou de choque para uma compreensão crescente doentia. Ele olhou descontroladamente ao redor do quarto, para os monitores, para a cabeceira da cama. Sua mente acelerada, procurando uma explicação, uma fuga. Ele sabia que estava encurralado. Eu ouvi você celebrar minha morte. Continuei, minha voz inabalável. Ouvi você planejar vender cada pedaço do trabalho da minha vida para financiar uma nova vida com sua amante. Ouvi você brincar sobre deixar animais de rua serem mortos para construir seus condomínios bregas. Naquele exato momento, a porta do quarto se abriu. Minha mãe entrou primeiro. Seu rosto uma máscara de fúria justa. Ela foi seguida pelo delegado Mendes e 2 policiais uniformizados. A cabeça de Ricardo se virou para a porta. Seus olhos arregalados de pânico de animal encurralado. Ele viu minha mãe. Viu o delegado. Viu os uniformes. E qualquer último resquício de sua compostura se despedaçou. Catarina! Ele gritou. Sua voz subitamente desesperada. Seus instintos de ator entrando em ação para uma última e patética performance. Graças a Deus você está aqui. É um milagre. A Alissa acabou de acordar. Eu estava sentado aqui, conversando com ela. E ela simplesmente acordou. Minha mãe nem olhou para ele. Ela caminhou direto para a minha cama, seus olhos brilhando com lágrimas de alívio e triunfo. Eu sabia que você conseguiria. Ela sussurrou, apertando minha mão. O delegado Mendes deu um passo à frente. Sua expressão impassível. Ricardo Vargas, disse ele. Sua voz calma e oficial. Acredito que você já conheceu meu equipamento. Ele gesticulou para um dos policiais, que estava segurando o pequeno dispositivo de gravação que Daniel havia plantado. Estivemos ouvindo toda a sua conversa. Cada palavra foi gravada. A última gota de cor sumiu do rosto de Ricardo. Ele olhou do gravador para o meu rosto. Depois de volta para a polícia. A armadilha havia se fechado. E ele estava preso bem no centro. E senhora Couto, disse Mendes, voltando sua atenção para Valéria, que parecia estar tentando se fundir com a parede. É um colar adorável. Temos um arquivo cheio de fotografias de você e do senhor Vargas em seu novo condomínio. E registros detalhados dos fundos da caridade da senhora Almeida Prado que foram usados para comprá-lo. Acredito que isso se chama apropriação indébita. Isso é uma invasão de privacidade. Bradou Ricardo, sua voz falhando. Vocês não podem usar essa gravação. É ilegal. Patrícia Neves, que havia entrado sorrateiramente atrás dos policiais, deu um passo à frente com um sorriso fino. Na verdade, Ricardo, você está errado. A gravação foi feita no quarto de hospital da sua esposa.
com o total consentimento dela como paciente, para protegê-la de atividade criminosa contínua. É perfeitamente admissível. Eu verifiquei. Seus olhos dispararam pelo quarto, procurando uma saída. Uma mentira. Qualquer escapatória. Não havia nenhuma. Ele estava cercado pela verdade que tanto tentara enterrar. Alyssa, ele implorou, virando-se para mim, seus olhos arregalados com uma sinceridade desesperada e falsa. Por favor, você tem que entender. A pressão, as contas do hospital, o medo de te perder. Eu não estava pensando direito. Eu te amo. Sempre te amei. Olhei para o homem que um dia amei. O homem com quem compartilhei minha vida. E não senti nada além de uma pena fria e vazia. Era amor. Ricardo? Perguntei baixinho. Era amor quando você pagou um homem para cortar os freios do meu carro? Um suspiro coletivo percorreu o quarto. Ricardo congelou. Seu apelo fingido morrendo em seus lábios. Seu rosto ficou com uma tonalidade mortal de branco. Nós o temos. Alyssa, disse o delegado Mendes. Sua voz baixa e tranquilizadora. Prendemos Luiz Ferreira esta manhã, diante de uma acusação de cumplicidade em homicídio. Ele foi muito cooperativo. Ele nos contou tudo. Ele até tinha uma gravação própria. Uma pequena apólice de seguro. Temos você em fita. Senhor Vargas, planejando o assassinato de sua esposa. Estava acabado. A mentira final foi arrancada, expondo o monstro por baixo. Ricardo ficou ali, total e completamente exposto. Seu mundo inteiro desmoronando sobre ele no espaço de alguns batimentos cardíacos. Ele olhou para mim uma última vez. Seus olhos não mais cheios de amor fingido ou pânico, mas com um ódio puro e absoluto. Foi a emoção mais verdadeira que eu já tinha visto dele. Você não vai se safar dessa. Ele rosnou. Uma ameaça final e impotente. Acho que ele entendeu ao contrário. Comentou Patrícia Neves secamente. Enquanto os policiais uniformizados avançavam, algemas em punho, veloz levá-lo embora. Seguido por uma Valéria em prantos. Não foi triunfante. Foi apenas silencioso. O fim de um capítulo longo e escuro. Olhei para minha mãe. Para Daniel, que acabara de entrar no quarto e observava com lágrimas nos olhos. Para Patrícia e o delegado Mendes. Eu estava cercada não por inimigos, mas por aliados. Por amigos. Por família. Eu estava fraca. Estava quebrada. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu estava livre. O rescaldo da prisão de Ricardo foi um turbilhão. A notícia estourou na manhã seguinte. E Campos Verdes foi consumida por ela. As manchetes gritavam de todas as bancas de jornal: recuperação milagrosa de herdeira expõe trama de assassinato. Engano de marido choca a sociedade. O nome da minha família, antes sinônimo de filantropia discreta, estava agora no centro de um escândalo sensacionalista e sórdido. Do santuário do meu quarto de hospital, que agora era protegido por uma equipe de segurança discreta. Observei o mundo lidar com a verdade. Repórteres acamparão no gramado do hospital. Amigos que eu conhecia a vida inteira ligaram para minha mãe. Suas vozes uma mistura de horror e simpatia. A escala da traição de Ricardo enviou ondas de choque por nossa pequena e unida comunidade. O homem que eles admiravam como um marido devoto e um gestor financeiro astuto era um monstro. A equipe do delegado Mendes agiu rapidamente. Com a confissão de Luiz Ferreira e as gravações condenatórias, o caso contra Ricardo era sólido. O laudo pericial do meu carro confirmou que os dutos de freio haviam sido deliberada e habilmente cortados de uma forma projetada para causar uma falha catastrófica e retardada. Eles encontraram o rastro de dinheiro conectando Ricardo a Ferreira. Descobriram as contas no exterior onde ele estava escondendo o dinheiro roubado da fundação. Cada nova prova era mais um prego em seu caixão. Valéria, enfrentando sérias acusações, rapidamente se voltou contra ele. Em troca de um acordo judicial, ela entregou aos promotores tudo o que sabia, detalhes de seu caso de 2 anos. Seu planejamento meticuloso e sua total falta de remorso após meu acidente.
Ela admitiu que ele lhe dera o colar de esmeraldas da minha avó no dia seguinte à minha internação na unidade de terapia intensiva, dizendo que era a primeira de muitas recompensas por sua paciência. Meus dias foram preenchidos com um tipo diferente de trabalho. Havia longas e exaustivas sessões com os promotores, recontando cada detalhe do meu casamento e da confissão de Ricardo. E havia a extenuante fisioterapia com Maria. Agora que o segredo havia sido revelado, podíamos trabalhar abertamente. Todos os dias, eu levava meu corpo aos limites, recuperando a força que as ações de Ricardo haviam me roubado. Aprender a andar de novo foi a parte mais difícil. A primeira vez que dei um passo sem o apoio das barras paralelas, com apenas Daniel de um lado e minha mãe do outro, foi ao mesmo tempo aterrorizante e emocionante. Minhas pernas tremiam violentamente e meu equilíbrio era precário. Mas eu estava de pé. Estava me movendo para frente por minha própria força. Foi uma vitória mais profunda do que qualquer triunfo legal. Daniel permaneceu uma presença constante e firme. Ele não era mais apenas meu enfermeiro. Ele havia se tornado meu amigo, meu aliado mais leal. Ele se sentava comigo à noite após o término de seu turno, não falando sobre o caso ou minha recuperação, mas sobre coisas normais: filmes, livros, o café horrível da lanchonete do hospital. Ele me lembrou que havia um mundo além da traição, uma vida esperando para ser vivida. Você é incrível. Sabia? Ele disse uma noite, enquanto eu caminhava lenta e cuidadosamente pelo corredor do hospital. Sinto-me como uma criança pequena. Resmunguei, concentrando-me em colocar um pé na frente do outro. Não, disse ele. Sua voz séria. A maioria das pessoas, depois de passar pelo que você passou, desmoronaria. Mas você lutou de dentro para fora. Você é a pessoa mais forte que eu já conheci. Alyssa. Suas palavras, simples e sinceras, tocaram uma parte do meu coração que eu pensei que estivesse permanentemente cicatrizada. Percebi que, enquanto Ricardo me mostrara as profundezas do engano humano, Daniel, minha mãe, Patrícia e até mesmo o rude delegado Mendes me mostraram as alturas da lealdade, bondade e integridade. Minha confiança em uma pessoa havia sido abalada, mas minha fé nas pessoas estava, surpreendentemente, começando a se curar. Os procedimentos legais avançaram. Os advogados que minha mãe contratou iniciaram o processo de anulação do meu casamento com Ricardo por fraude. Um rompimento rápido e limpo de nossos laços legais. Eles trabalharam para congelar e recuperar cada real roubado. As vendas das propriedades da fundação foram imediatamente interrompidas. Os contratos fraudulentos anulados. O centro juvenil e o abrigo de animais estavam seguros. Algumas semanas após minha alta do hospital, decidi que era hora de enfrentar o mundo. A fundação havia agendado uma coletiva de imprensa de emergência. Meus advogados e minha mãe me aconselharam a não ir, preocupados que seria muito estressante, muito avassalador. Mas eu sabia que precisava fazer isso. Eu não podia deixar que as ações de Ricardo fossem a palavra final sobre o legado da minha família. Eu tinha que reivindicar a narrativa. Fiquei em um púlpito no salão principal da sede da fundação, o mesmo salão onde Ricardo havia encantado doadores e recebido elogios em meu nome. A sala estava lotada de repórteres e câmeras de televisão, suas lentes como sem olhos que não piscavam. Minha mãe estava à minha direita. Daniel logo atrás de mim, um pilar silencioso de apoio. Minhas pernas estavam um pouco instáveis, e eu agarrei as laterais do púlpito para me equilibrar. Mas minha voz, quando falei, era forte. Bom dia. Comecei, as palavras ecoando na sala silenciosa. Nos últimos meses, minha vida tem sido objeto de especulação e boato. Hoje, quero falar por mim mesma. Eu lhes contei a verdade, não os detalhes sensacionalistas de tabloide, mas o cerne da história. Falei da importância do trabalho da fundação, da confiança que fora violada e da incrível resiliência da comunidade. Não pronunciei o nome de Ricardo. Referi-me a ele apenas como o homem que traiu minha confiança.
Recusei-me a dar-lhe o poder de ser nomeado. Esta experiência me ensinou uma lição terrível sobre a escuridão que uma pessoa pode carregar. Eu disse, meu olhar varrendo a sala. Mas também me ensinou uma bela lição sobre a luz que muitas pessoas podem criar juntas. O trabalho que fazemos aqui é mais importante do que nunca. As crianças que servimos, os animais que protegemos, os estudantes que apoiamos. Eles são a razão pela qual devemos seguir em frente. Anunciei que a Fundação estava lançando uma nova iniciativa, o Fundo Fênix, dedicado a apoiar vítimas de fraude doméstica e abuso financeiro. Transformaríamos nossa dor em um recurso para outros. Construiríamos algo bom a partir das ruínas. Quando terminei, houve um momento de silêncio atônito, seguido por uma explosão de aplausos. Não foi apenas da minha equipe. Foi dos repórteres, dos jornalistas endurecidos que vieram por um escândalo, mas encontraram uma história de sobrevivência. Ao me afastar do púlpito, minha mãe me abraçou ferozmente. Estou tão orgulhosa de você. Ela sussurrou. Daniel apenas sorriu, seus olhos brilhando. Eu te disse que você era forte. Foi tudo o que ele disse. Naquele momento, eu sabia que Ricardo havia fracassado. Ele tentou levar meu dinheiro, meu legado e minha vida. Mas ele não conseguiu levar meu espírito. Ele tentou me quebrar, mas apenas conseguiu me forjar em algo mais forte. Algo temperado pelo fogo. As batalhas legais ainda não haviam terminado. E as cicatrizes emocionais levariam muito tempo para cicatrizar. Mas eu não era mais uma vítima deitada impotente em uma cama de hospital. Eu era a Lince Almeida Prado. E era eu quem estava escrevendo o final desta história. O julgamento de Ricardo Vargas começou 6 meses depois. Era a época mais sombria do ano. Uma estação de céus cinzentos e garoa implacável que combinava perfeitamente com o clima sombrio do processo. Passei os meses intermediários reconstruindo minha vida e minha força. Eu agora podia andar sem bengala. Minha voz estava clara e a fundação, sob minha liderança renovada, estava prosperando. O Fundo Fênix já havia ajudado uma dúzia de famílias. Um símbolo tangível do bem surgindo das cinzas da minha tragédia pessoal. Eu sabia que testemunhar seria o passo final e mais difícil nesta provação. Encarar Ricardo no tribunal. Ver o homem que compartilhou minha cama e planejou meu assassinato. Era uma perspectiva que me enchia de um pavor frio. Mas eu também sabia que era necessário, para que a justiça fosse totalmente servida. O júri precisava ouvir a história de mim. O tribunal estava lotado todos os dias. O julgamento foi uma sensação na mídia. Uma novela da vida real sobre riqueza, traição e tentativa de homicídio. Ricardo sentou-se à mesa dos réus, parecendo mais magro, mais grisalho, mas ainda tentando projetar uma aura de inocência injustiçada. Seus advogados caros tentaram pintar um quadro de um marido desesperado, levado a erros financeiros pelo estresse do trágico acidente de sua esposa. Eles argumentaram que a trama de assassinato era uma invenção. Uma história maluca inventada por um mecânico vingativo que procurava salvar a própria pele. Mas a narrativa deles desmoronou sob o peso das evidências. A promotoria, liderada por um promotor público perspicaz e metódico, apresentou o caso tijolo por tijolo. Eles tocaram a gravação do meu quarto de hospital. E o júri ouviu em silêncio horrorizado, enquanto a voz cruel e triunfante de Ricardo enchia o tribunal. Eles tocaram a gravação que Luiz Ferreira havia feito. Aquela em que Ricardo discutia friamente minha morte acidental como uma transação comercial. Quando chegou a minha vez de depor, um silêncio caiu sobre a sala. Caminhei firmemente até o banco das testemunhas. Meu olhar fixo à frente, recusando-me a olhar para Ricardo. Eu podia sentir seus olhos em mim, um olhar desesperado e odioso. Mas não lhe daria a satisfação de encontrá-lo. Por horas, respondi às perguntas do promotor. Falei do nosso casamento, da confiança que depositei nele e do momento em que acordei da escuridão para ouvir sua verdadeira voz. Falei com calma, factualmente, mantendo minhas emoções sob controle. Meu testemunho não era por simpatia, era pela verdade.
O interrogatório da defesa foi brutal. O advogado principal de Ricardo tentou distorcer minhas palavras, pintar-me como uma testemunha confusa e não confiável, com a memória danificada pelo trauma do acidente. Ele tentou sugerir que eu havia interpretado mal as palavras do meu marido, que eu estava alucinando. Senhora Almeida Prado, disse ele, sua voz gotejando uma piedade condescendente, não é possível que, em seu estado desorientado, você tenha imaginado essas conversas? Que o trauma do seu acidente a tenha levado a criar uma narrativa de traição? Finalmente me virei e olhei diretamente para Ricardo. Ele se encolheu, seu olhar caindo para a mesa. Então me virei para o advogado. Não, eu disse, minha voz ressoando com certeza absoluta. Há coisas que uma mulher não pode interpretar mal. O som do marido celebrando sua morte iminente é uma delas. A sensação do colar de esmeraldas da avó no pescoço de outra mulher é outra. Encarei o advogado. Eu não estava alucinando. Eu era uma testemunha. O júri deliberou por menos de 3 horas. Quando voltaram, seus rostos estavam sérios e determinados. O presidente do júri se levantou e leu o veredicto. Na acusação de tentativa de homicídio, nós, o júri, consideramos o réu, Ricardo Vargas, culpado. Um suspiro percorreu o tribunal. Em todas as acusações de fraude qualificada, consideramos o réu culpado. Fechei os olhos. Uma respiração longa e trêmula escapando dos meus lábios. Minha mãe, sentada na primeira fila, estendeu a mão e agarrou a minha. Daniel, que tirara o dia de folga para estar lá, sentou-se do meu outro lado. Sua presença um conforto silencioso. Estava acabado. Ricardo não demonstrou emoção enquanto o veredicto era lido. Ele simplesmente olhou para frente. Seu rosto uma máscara em branco. Mas enquanto o levavam algemado, seus olhos encontraram os meus uma última vez. Estavam cheios de um vazio profundo e arrepiante. Ele era um homem sem alma. Um mês depois, na sentença, o juiz chamou as ações de Ricardo de uma exibição arrepiante de ganância e depravação moral. Ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional por 30 anos. Valéria Couto, por seu papel, recebeu uma sentença menor de 5 anos por fraude e apropriação indébita. Após a sentença, minha mãe e eu dirigimos para o litoral. Ficamos em um penhasco com vista para o turbulento Oceano Atlântico. O vento chicoteando nossos cabelos. O spray salgado frio em nossos rostos. O céu era um cinza vasto e aberto. Mas pela primeira vez em muito tempo, não parecia opressivo. Parecia purificador. Realmente acabou, disse minha mãe. Sua voz cheia de um alívio silencioso profundo. Sim, eu disse, observando as ondas quebrarem nas rochas abaixo. Acabou. Não falamos sobre Ricardo. Não precisávamos. Ele era um fantasma. Um capítulo encerrado. Em vez disso, falamos sobre o futuro. Sobre a nova ala do Centro Juvenil. Sobre um programa de bolsas de estudo que a Fundação estava lançando. Falamos sobre a vida seguindo em frente. Nos meses que se seguiram, uma nova e mais tranquila normalidade se instalou. O frenesi da mídia diminuiu. O nome Almeida Prado começou a ser novamente associado à comunidade e à esperança. Não ao escândalo. Minha amizade com Daniel se aprofundou. Ele fora meu guardião e meu aliado nos tempos mais sombrios e, à luz da minha nova vida, tornou-se meu confidente mais próximo. Fazíamos longas caminhadas nas matas ao redor de Campos Verdes. As mesmas matas sobre as quais minha família construiu sua fortuna. Mas para mim, elas não eram mais sobre negócios. Eram sobre cura. Em uma tarde fresca de outono, exatamente um ano após meu acidente, Daniel e eu estávamos nos terrenos do novo abrigo de animais. Estava finalmente concluído. Um santuário lindo e iluminado para os animais pelos quais lutei tanto para proteger. Cães latiam felizes nos espaçosos canis. E gatos tomavam sol em pátios fechados. Era um lugar de alegria e novos começos. Você conseguiu, Alissa, disse Daniel.
sorrindo enquanto observava um grupo de crianças brincando animadamente com uma ninhada de filhotes. Nós conseguimos. Eu o corrigi, sorrindo de volta. Ele se virou para mim. Sua expressão gentil. Você está feliz? Pensei na pergunta. Pensei nas cicatrizes. As do meu corpo e as mais profundas em meu coração. Pensei na confiança que perdi e na sabedoria que ganhei. Ricardo tirou tanto de mim. Mas no final, ele me deu um presente inesperado, um profundo apreço pela verdade, pela bondade genuína e pela minha própria resiliência. A dor era real. E a memória da traição nunca desapareceria completamente. Mas não me definia mais. Sim, eu disse. E fiquei surpresa com o quão verdadeiro isso soou. Tenho muito a agradecer. Não sou a pessoa que era há um ano. Estou mais forte. Sou mais sábia. Olhei para o abrigo. Para a prova tangível de que o bem podia triunfar sobre o mal. E não tenho mais medo. O vento sussurrava nas folhas das altas árvores. E o sol rompeu as nuvens, lançando uma luz dourada e quente sobre tudo. Eu havia caminhado pelos vales mais escuros, mas havia emergido do outro lado. Meu futuro era uma página em branco. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava pronta para escrevê-lo.